Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com o nosso exódio, que é o caminho, verdade e vida. Prometendo-lhe a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Pedro 2,19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Quando Jesus dizia, cada um pegue a sua cruz e siga, ele quis dizer que nesse mundo a gente não teria facilidades, que teríamos encalços na vida, que teríamos aflições, e que o que o mundo oferece é só ilusão, que a gente está nesse mundo em busca do lado espiritual e não do ter. A preocupação de só trabalhar, de só conquistar coisas materiais, não foi esse o sentido da vida. Por isso, o Mestre, Deus enviou Jesus para nos guiar, nos mostrar a verdade, o caminho verdadeiro que a gente teria que seguir. Porque na época que Jesus veio, imperava o quê? O Império Romano, que só queria ter lutas e mais lutas para conquistas. E quando Jesus veio e mostrou a humildade, mostrou o amor, o perdão, e que ele vivia junto com os necessitados, aqueles que diziam os excluídos da sociedade, as pessoas não entenderam, principalmente o povo judeu, que achava que Deus mandaria um Salvador exclusivamente para eles, que iria libertá-los dos romanos e que iria dar uma coroa a eles. E não foi o que aconteceu. Esse é um dos motivos que o judeu não aceita Jesus. Porque sempre desde o começo da vida deles, eles disseram que tinham um pacto com Deus e que vinha um Salvador para eles. E até hoje esse Salvador não veio. Em toda parte existem discípulos descuidados, que aceitam o logo de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. O nosso trabalho próprio é o quê? É a nossa evolução, é a nossa melhora, deixarmos os nossos defeitos, tentarmos em cada encarnação, deixar um pouquinho ali, porque é muito difícil, né? É difícil a gente modificar, é difícil a gente ver os nossos erros, porque a gente vê o dos outros, mas a gente acha que não é. E só o irmão é que está errado. E às vezes a gente tem aquele mesmo defeito que a gente está olhando no outro. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Deve saber que foste criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. É justamente, a gente para crescer é muito difícil. Para a gente cair, a gente na maior facilidade, né? Durante a nossa existência, cometemos erros diversos, que só vamos entender muitas vezes quando já estamos na meia-idade.
E quando somos novos, o mundo é nosso e a gente tem direito a tudo. Quando a gente chega naquela certa idade que está mais para lá do que para cá, aí a gente começa a pensar, meu Deus, eu devia ter feito isso, aquilo, não é? Para a gente tentar se melhorar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos abandona. Temos sempre chances de recomeçar. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os aventureiros com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo, é digno de ser seguido. Então, aqui está bem claro, né, que a gente temos que procurar seguir uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa melhor, que está procurando se melhorar. Seguir a Jesus, que deu todas as metas, nos deu um roteiro de como chegar a Ele. E Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que seguir a Ele, tentar na nossa vida uma caminhada diferente. Que Deus abençoe a nossa noite, que seja uma noite proveitosa, de muito aprendizado com o nosso irmão. E que nossa irmã Lira faça a prece inicial. Pai de amor e bondade, mais uma vez nós te agradecemos estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Envolve-nos, Senhor, a todos nós, para que o nosso entendimento possa, nessa noite, ser aberto e prestarmos bem atenção no que for dito esta noite. Envolve o nosso irmão que vai usar a palavra, inspirando, para que possamos, Senhor, nos conectar com o Teu Evangelho, com o Teu amor. E assim, nós te agradecemos a oportunidade e damos por iniciar os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Cristo, o amor de Maria e os benfeitores espirituais, a espiritualidade amiga, inspire a todos nós. Abrindo os nossos olhos espirituais para que, à medida que nós pudermos ir assimilando, que tudo possa transcorrer no nosso íntimo, no nosso interior, com toda a leveza que nós precisamos para essa jornada. Então é um prazer e alegria estar aqui com vocês nessa noite, mas antes eu quero fazer uma observação. Essa questão de meia-idade, cadê a nossa amiga? Lá com eles. Comigo eu estou nos meus 30, normal, não estou me sentindo na meia-idade. Mas vamos lá. Para nós darmos início ao nosso tema de hoje, que na realidade o tema praticamente foi passado para Marlúcia, e no momento que eu estava digitando, só ouvi assim, não é nada disso. Aí você para, né? E aí veio exatamente a proposta de hoje, que é mundo de regeneração. A nova etapa da construção individual e coletiva. E aí toda essa estrutura na qual nós nos referenciamos, nós fomos buscar na literatura, no conhecimento, nas instruções dos Espíritos. Só tem um detalhe. Tudo isso que nós vamos falar pode parecer novo, pode parecer recente, pode estar aí, né, nas obras atuais, mas nós estamos exatamente na data de hoje, e aí cai a ficha depois, né? O que foi exatamente o tema? Exatamente daqui a um mês, como
uma obra de Kardec que vai fazer 165 anos que foi escrita, que foi publicada. Alguém tem noção? A Gênese. A Gênese, no dia 6 de janeiro de 1868, vai fazer 156 anos de sua publicação. E a temática que nós vamos extrair, eu fui buscar no livro de Manuel Filomeno Miranda, no mundo, né? De regeneração, na trilogia e tal. Está tudo em 2 capítulos da Gênese. Precisamos estudar Kardec. Precisamos conhecer a doutrina espírita, conhecer o ensinamento do mundo espiritual. Porque não é nada novo, já existe todo o tempo. Quando o homem encarnou a primeira vez, quando a formação da humanidade começou, nos primórdios, a comunicabilidade, a inspiração divina, o intercâmbio já existia, rudimentar existia. Então, quando nós falamos de espiritualidade, sobre mediunidade, nós estamos fazer uma viagem no tempo nesse processo todo. E entender que esse contexto, ele não é atual. E nesse contexto em que nós falamos sobre essa questão do mundo de regeneração, nós ficamos muito focados num processo do que vai acontecer. É como se eu estivesse aqui e estou esperando Marluce chegar. Marluce vai trazer, Marluce disse que ia trazer hoje pudim para todo mundo no final. Eu falei, eu vou levá-la. Não, eu que levo. Então nós estamos todos aqui esperando o pudim chegar. Acontece que Marluce não sabe quando vai trazer. E aí nós ficamos na expectativa. O mundo de regeneração é assim. Nós ficamos naquela expectativa, nossa, vai ser um momento que tudo vai ser transformado. Tudo vai ser diferente. Aí nós vamos ver a classificação do Livro dos Espíritos, onde fala do mundo de regeneração, onde a humanidade, o bem predomina. Vírgula. Mas o mal ainda existe. Não da forma, digamos assim, acidental como acontece hoje, mas ainda existe. Então nós vamos entender que essa questão do mundo de regeneração, não basta que nós nos coloquemos na condição de um bom servidor da seara do Cristo. Nós precisamos ir além disso. Ir além daquilo que eu, como um servidor do Cristo, busco, dentro das minhas possibilidades, o algo mais. O mundo de regeneração é um processo que já começou. Se nós pegarmos, tem uma obra de André Luiz, de 1935, 1940, onde já fala do processo de transição. Kardec já cita em obras póstumas, literalmente, o processo da transição. E ele relata bem claramente assim, inclusive na Revista Espírita de 1863. Já estamos nos meados do mundo de transição, do processo de transição. Olha lá a mensagem. A Revista Espírita é um apêndice das obras. Aquilo que foi pesquisado, tratado, que foi editado depois, não tem como reeditar a literatura. Então, a Revista Espírita, ela é uma extensão de muita coisa que você vai ler, e ela é bem distribuída, bem estruturada, porque ela traz mensagem do Evangelho, pesquisas do Livro dos Espíritos, obras póstumas, a Gênese, e tudo dentro desse contexto do Livro dos Médiuns, principalmente, porque as reuniões aconteciam.
E Kardec documentava. Imagina a extensão. Só a Revista Espírita, a que eu tenho, aquela encadernada, capa dura, são mais de 12 livros. Edições completas. Ainda tem uns rascunhos lá que eles editaram depois. Como eu não tenho como viajar com isso para cima e para baixo, que é muito livro, eu tenho tudo digitalizado. São 680 e poucos livros que eu uso nas minhas pesquisas, no material. Muitas vezes são fontes dos livros, são 3 livros que eu estou escrevendo, que vão ser entregues às casas para trabalhos, né, de benefício, e que são fontes de informação. E que às vezes a gente precisa questionar. Ah, mas o livro é muito difícil. A gente precisa elevar a nossa percepção para que nós possamos gradualmente irmos nos educando. A educação do espírito é assim. É nós tirarmos a massa de barro que está sobre os olhos, que está sobre a nossa mente, que tampa os nossos ouvidos, que engessa os nossos movimentos e permite ganharmos liberdade. Então, quando nós falamos que o bom trabalhador, ele compreende que ele recebeu a oportunidade. E o que eu faço? Como eu lido? Como eu vou tratar? Ah, cadê o nosso garoto da noite? Está ali. Eu só não consigo gravar o nome. Arnaldo. Mas aqui está dizendo que o Arnaldo, olha, está vendo, o Arnaldo está fazendo tudo ao contrário, não está escrito isso aqui. Se eu uso esse conhecimento para fazer isso, aonde está o meu aprendizado? Se eu utilizo esse conhecimento para estar apontando e julgando, aonde está o bom servidor? Nós precisamos compreender que o conhecimento da doutrina, o conhecimento dos espíritos, ele já vem sendo aos poucos nesse formato, e está muito claro o pensamento de Kardec. Eu trouxe até, vocês vão me permitir eu transcrever uma mensagem que veio que está no livro da Gênesis, em que ele relata o seguinte, que cadê doutor? Está aqui. Em que ele relata que esses processos, a doutrina espírita, ela foi assentando, ela foi preparando, ela foi estruturando todo esse momento para que, ao adentrarmos numa nova era, o conhecimento se fizesse completo, ou na sua possibilidade de ser propagado. Tanto que nesse contexto, quando nós falamos isso, do mundo de regeneração, a gente está imaginando que é algo que vai transformar o mundo, vai ser uma catástrofe, o apocalipse, que vai transformar, que de um dia para a noite, né, vai destruir todo mundo e vai começar um novo processo, vai brotar. A transformação é moral, íntima. E nesse processo, daí a razão pela qual essa etapa de construção individual e coletiva, ela acontece. Ela acontece porque nós precisamos compreender que somos parte de um complexo espiritual que está relacionado com o nosso orbe, com o planeta. Quando a gente fala, mas eu estou aqui nesse momento, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo do outro lado. Tem, porque a estrutura psíquica do planeta é uma. No livro dos Vedas, que os hindus estudam, são há mais de 6.000 anos, eu passei 2 anos estudando esses livros, são 10.000 páginas, são 8 livros, e só tem tradução em inglês, não conseguiram traduzir para outra língua.
dada a complexidade do dialeto, porque muda muito. E lá eles têm uma percepção tão clara do que é a nossa essência, da nossa consciência comum, que tudo à nossa volta é reflexo do que eu faço agora. A natureza, o ambiente, as pessoas, os animais, os insetos. Por isso eles têm tanto respeito. Por isso que eles trazem esse conhecimento ancestral que permite que nesse instante tudo aquilo que eu faço tem reflexo. Tudo que eu faço tem reflexo. Alguém já ouviu falar do efeito borboleta? O efeito borboleta, a gente estuda na física. Eu terminei agora uma das pós-graduações de física quântica, e tem um efeito borboleta que é as asas das borboletas que batem aqui, ressoa um campo vibracional, cria uma onda, uma frequência que emana em todo o universo. É tão sutil, é tão mínima, é tão imperceptível por nós, isso altera a estrutura do outro lado. Sabe a pedrinha de água, a pedrinha que nós jogamos na água, ela não cria uma onda? Beleza. Ela vai ser para sempre fazendo isso? Não. Ela bate e em ressonância vibra. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, e essa compreensão do mundo de regeneração, quando nós falamos sobre isso, e na obra de Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo ao Mundo de Regeneração, que foi publicada em 27 de novembro de 2021, aquele livro, as pessoas, os espíritas, o trabalhador da casa espírita, os médiuns, é um livro de cabeceira. Dada a seriedade do que trata, dada o alerta que traz Dr. Bezerra de Menezes naquela obra, nos seus 20 capítulos. Principalmente, qual é o propósito daqueles que estão ali, os justiceiros. Eles são bem claros, quando eles chegam no capítulo 15, por aí assim, dizem, a intenção não é atacar, neutralizar os pontos de luz na Terra, que são os locais aonde a luz do Cristo reflete. Porque a nossa finalidade é apagar o nome do Cristo da face da Terra. Então veja o tamanho, a complexidade, que as trombetas só tocaram 2 vezes no universo até hoje. Narrativa que está no livro. Primeira vez quando Cristo convocou os engenheiros estruturais e espirituais para estruturar o nosso planeta. E a segunda vez foi agora, quando, nesse momento, nesse processo, no ápice, no processo da transição, nós tivemos aí o advento em 2020, coletivamente, mundialmente, onde tivemos diversas situações assoladas. E ali trata sobre isso, os reflexos que ainda advirão, que estarão ainda presentes nos próximos anos. Então essa preparação para o mundo de regeneração, essa turbulência que nós vivemos, esse processo de alterações constantes que estamos vivendo, em 1868, Kardec já relata no capítulo 17 e 18 da Gênese. Ele já esboça todo esse propósito, tudo aquilo que estará sendo observado. E aí como é que nós tratamos isso nesse momento?
Parece que isso não tem nada a ver com a gente. Não se constrói um prédio sem as suas fundações. Alguém tem que furar o chão. Alguém tem que quebrar a pedra. Alguém tem que trazer a brita. Alguém tem que montar a massa. Então todo esse processo de construção está aqui, no mundo atual. Onde todas essas distonias, todo esse descompasso que nós estamos vendo hoje, é o ajuste da turbulência. Lá na clínica, onde eu atendo como psicanalista, a gente vê a quantidade de pessoas que chegam com situações emocionais alteradas, sem ter a mínima noção. Eu estava tão bem, mas acordei. Como é que foi seu sono? O que você sonhou? Eu não sei, eu estava num lugar, mas eu não consigo lembrar. O desconhecimento de si mesmo. Não sabe lidar, não conhece esse caminho. Não sabe lidar com as suas potencialidades. No Evangelho nós temos lá que, aonde nós temos lá sobre o homem do bem, Deus já nos dá tudo que nos basta. Então, se eu estou aqui, estou com todas as ferramentas, estou com todas as minhas potencialidades, eu trago comigo tudo aquilo, a bagagem na qual eu preciso. Dentro do meu caminho, dentro daquilo que eu faço, desenvolver. E esse quebra-cabeça, que chama-se humanidade, esse campo vibratório, esse halo mental que envolve o nosso planeta, quanto é que nós imaginamos que precisa para mudar isso? É na oração de cada um, é na prece, é no pensamento, é nós não darmos vazão às provocações, ao exterior, é olharmos para o que a Boa Nova nos traz, do orai e vigiai, de passar pelos nossos tormentos, cientes de que muitas dessas situações também são geradas por nós. Porque a minha família, meu marido, o meu trabalho, as pessoas não me compreendem. Até que ponto eu também estou me movimentando em mudar? Para receber o novo. Aí eu continuo. Eu sou assim, sempre fui assim, e ninguém me convence do contrário. Essa rigidez é uma rigidez que não é só mental, não, espiritual. Eu não permito que nada se aproxime, eu não permito que nada aconteça. Eu posso até ter a percepção, mas se eu disser para a Marluce, não, você tem razão, eu vou estar me diminuindo, então eu não quero ficar. Então veja, o quanto ainda a vaidade, o ego, ainda são os momentos que nos assolam. E diante do que nós estamos vivendo, nós estamos passando por um grande processo de renovação psíquica no planeta. Nós temos inúmeras pessoas, e todos nós conhecemos, e não precisa ir muito longe não, não precisa estar nem dentro de uma sala clínica, é na nossa convivência. Nossa, fulano não está muito bem, de repente ele surtou do nada. As alterações, elas estão acontecendo, elas estão vindo. Por quê? Porque esse nosso entendimento é para despertar para esse novo processo. E só vai acontecer à medida que eu vou expurgando. Quando a gente era criança, que começava a ficar resfriado, o que a avó fazia? Eu falo que eu fui criado por vó. Vinha com chá, lá em Goiás era assim, vinha com chá bem quente, e a hora que fosse dormir, punha
meia, porque lá tem certo período que é frio, mas punha pijama, meia e gemada. Aquela gemada, o ovo batido no leite com canela, tinha que tomar. Eu também achava. E lá a gente usa um que pega o buriti, que é um coco, e ferve no leite para fazer a gemada. Aí, no outro dia você estava bonzinho. Você levantava, estava o seu corpo carimbado na cama, assim, de tanto que você transpirou, punha para fora. Melhorava de um dia para o outro. No outro dia estava correndo, descalço, pulando, caindo, tomando banho de rio. O que acontecia? Punha para fora. Não ganhava espaço. E à medida que a gente aprende, que conhece e entende que esse processo ele é nosso, que a hora que essa borboleta bate as asas do meu lado, como que eu recebo? Como que eu convivo? Como que eu vou interagir nessa ressonância? Mas aí nós temos as mídias, as manchetes, as notícias, e aí eu estou buscando de alguma forma manter. Mas aí passa lá o marido que fez isso, aquilo outro. Aí vem um menino que caiu no poço. Vem um outro que... Olha a frequência que eu estou me colocando. Essa frequência é aquela que traz a dor, que desperta no nosso inconsciente esse processo. A Nete Guimarães, que é neurocientista, palestrante, médica, bióloga, trabalhadora da doutrina que vem dos pais, desde a época dos pais delas, foram fundadores de Casa Espírita em São Paulo, de Ana Guimarães. Ela traz um vídeo, eu acho que não sei se eu mostrei aqui da outra vez, e ela diz o seguinte: 5 minutos. 5 minutos. Assistindo uma notícia ruim, o reflexo orgânico nas nossas células, que as nossas sinapses, vão interagir através da endorfina e outras substâncias, que naquele momento aquilo cria em mim uma desarmonia, um desequilíbrio, liberando essas toxinas. 5 minutos de uma frente de uma TV assistindo uma notícia ruim, o meu organismo vai levar 5 horas para neutralizar o efeito. Aí dor de cabeça, eu comi aquela comida hoje, eu comi só salada, tomei um suco, e mesmo assim não estou bem. Não consegui dormir essa noite. Será que eu estou assistindo alguma coisa durante o meu dia? No que eu estou sintonizado? Então essa mudança de comportamento, nós precisamos começar a estabelecer em nós essa vigilância. Vigilância de pensamentos, a vigilância de atitudes, a vigilância de comportamento, a vigilância de locais, de situações nas quais eu estou inserido. Aí eu quero que o meu colega de trabalho, que está ali, que passa o dia inteiro reclamando, que passa o dia inteiro falando uma coisa, que reclama dos filhos, que reclama da mulher, que reclama do trânsito, que reclama da hora, do calor. Nossa, mas ele reclama demais, eu não aguento isso, está me fazendo mal. Será que é o colega ou o que eu estou frequenciando? Se está me alterando é porque algo em mim está acontecendo. Só entra aqui para quem a gente abre a porta. Só entra aqui quando eu permito. Então, essa mudança, ela começa no individual, para que o coletivo tenha o efeito, para que no coletivo isso também comece a ser transformado. Caso contrário, nós vamos ficar apenas na vontade. É muito bonito, é lúdico, é poético. Nossa,
coisa, mas aonde está a ação do dia a dia? Aonde está a ação prática? Aonde eu estou colocando os meus talentos? Será que eu estou enterrando? Ou eu estou multiplicando? E isso dentro daquele contexto que a gente precisa entender, porque esse momento do mundo de regeneração, nós vamos entender o seguinte: a transição é a adolescência da humanidade para um novo processo. Então esse período da transição é o processo de conhecimento, de descobrimento, onde as questões morais vão se tornar muito evidentes, os questionamentos, e aí é onde entra o ponto. Precisamos questionar sempre. Kardec foi um dos grandes questionadores. Não aceitava qualquer verdade. E se algo dentro desse contexto ainda para nós parece rudimentar, porque eu não consigo entender, então eu vou atrás. Nós não somos carneirinhos. O conhecimento dos Espíritos é exatamente para nos trazer a evolução, para nos provocar a mudança interior. Não é uma formatação que você vem aqui, coloca num pendrive, já está tudo pronto, dá umas pancadas na cabeça para ver se entra a mensagem. Não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer. Isso é um processo que é gradual. Agora, como diz um dos mentores, o Dr. Ricardo sempre reflete: cada um no seu tempo. Cada um de nós temos um tempo para que tudo aconteça. E aí a gente entra as questões que nós precisamos observar, que o que está no outro, se eu reconheço, está dentro do meu contexto, está dentro de mim. E se ainda está refletindo em mim, é porque ainda eu preciso tirar essa casca da cebola, do conhecimento, da vivência, da convivência, de aceitar, entender o outro. Lembrando que cada um no seu tempo. Então esse processo da transição é a juventude da humanidade. Os desencarnes que vêm acontecendo de forma até coletiva, como nós tivemos algumas situações que já aconteceram, de alguma maneira ela sempre tem uma causa maior. Mas existe aí um equilíbrio nesse processo. Quando nós vamos ver lá no capítulo 15, 16 e 17 do livro de Manuel Filomeno, que é a retirada da cidade das sombras, que é o umbral inferior, a movimentação planetária que aconteceu. Porque não tem como que você vai limpar esse piso estando com o seu calçado cheio de barro. Você vai jogando água e vai ficar na marca. E aí você volta limpando, volta sujando de novo. Isso vai ser contínuo. Então a mudança da condição planetária, da frequência do planeta, da elevação vibratória do nosso planeta, a primeira condição foi a movimentação daqueles espíritos mais endurecidos, já direcionados para uma outra escala. Esse segundo momento que já está acontecendo está no umbral médio, vamos dizer que esse é a nossa faixa, aonde já começam a haver esses processos. Muitos que vão desencarnar não retornarão à Terra. Muitos não estarão mais aqui. Outros virão ainda, por quê? Porque ainda existe neles o laço da oportunidade. Mas aqueles mais endurecidos vão ser aqueles que vão reencarnar num planeta mais primitivo, mas que vão levar com eles o conhecimento já adquirido. É os que vão inventar a roda, é os que vão
inventar água canalizada, é os que vão começar a desenvolver outras tecnologias para o progresso dessa humanidade na qual eles estavam inseridos. Quando a gente vê lá os exilados de Capela, é isso. 5.000 anos. Quando a gente ainda estava nos primórdios da construção, quando Cristo convocou os guerreiros espirituais, estavam sensibilizando os elementos necessários para cristalizar a forma que seria acoplada a um primeiro perispírito para estimular o corpo material. A Capela já estava 5.000 anos na frente. E aqueles que vieram para cá, a convite do Cristo, sob a bandeira dele, sob esse propósito, vieram com essa intenção. Então esses que hoje aqui estão sendo arrebanhados, alguns vão de ser direcionados com esse propósito, de compartilhar o conhecimento, de ter oportunidade de reparação. Outros retornarão com a intenção de se melhorarem. Em todos os momentos, o principal de cada um desse processo, no mundo de regeneração, a primeira transformação é moral. Se não for por esse caminho, isso não vai acontecer. Então aquelas catástrofes, se você pegar aqui na internet, YouTube e tudo mais, o que tem de o pessoal que faz as previsões, 2024 vai ser o pior ano da humanidade. Tal data vai ser a data limite. Tal data vai acontecer isso. Gente, que Deus é esse? Que vendem. Qual é o propósito da nossa reencarnação? Qual é o propósito que nós fomos criados? Se há misericórdia de Deus, se através da reencarnação, que é a ferramenta que nos proporciona esse estágio de lapidação, como o ourives, que pega a pedra bruta, vai lapidando, cortando, até que ela chegue no seu brilho, é muito tempo. E os espíritos que estão reencarnando agora, segundo o relato dos espíritos, já estão chegando com esse propósito de trazerem conhecimento para o avanço, não é tecnológico, moral. Isso vai, à medida que eles reencarnam, a própria frequência do planeta vai se acendendo. Tem uma mensagem que veio de Joana de Ângeles, que é assim: houve uma reunião, eu tenho inclusive no meu canal, que foi através de Divaldo. Cristo convocou 200 espíritos para reencarnar. E inclusive, se eu não me engano, até o Chico está no meio dessa mensagem. Ele estava muito triste. Aí perguntava: por que você está triste, Chico? Não, porque eu queria muito estar aqui. E aí vem o relato de que 200 espíritos foram convocados por Cristo para reencarnarem. 200 espíritos de orbe superior, inclusive o Chico e Joana de Ângeles. E a informação que foi trazida é que desses 200, 199 iriam reencarnar em outros países, inclusive o Chico. Isso. E que Joana seria a única a reencarnar aqui no Brasil.
Então veja que esse caminho que está sendo preparado não é algo que chegou agora. É algo que já vem sendo estruturado dentro de um contexto há centenas de anos. Quando Cristo veio, que esteve aqui conosco, nós vimos pelo exórdio de hoje, a sensibilidade que ele trouxe foi para nos alertar, para nos aclamar, para que observemos as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, que nem tudo é a ferro e fogo como era tratado. Ele não perdeu tempo em escrever, ele se dedicou ao exemplo, ao propósito de trazer o conhecimento. E aí, nesse contexto todo, nós temos aí alguns aspectos que, quando a gente fala da reforma moral, nós estamos falando sobre a questão da fraternidade, a consciência da caridade, da compaixão, a convivência amorosa entre as pessoas. E essa preparação em que nós estamos falando está relacionado principalmente do conhecimento, onde vai haver, e nós já percebemos isso, e aí é onde entra a nossa responsabilidade, quando estudamos e conhecemos a doutrina espírita, que passamos a ter conhecimento do mundo espiritual e o intercâmbio que temos com eles. Nesse processo, nessa etapa final da transição, a consciência sobre espiritualidade será muito evidente. Será muito clara. Vai eclodir de maneira comum. A grande questão é estarmos atentos aos desvios. A gente percebe, vê que já tem muita gente explorando isso de uma forma direta, como se isso fosse algo banal. E aí a gente vê onde estão as questões que as pessoas vão se desviando. E aí vem aquela fala de Raul Teixeira, em que ele disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O conhecimento espiritual, o conhecimento da espiritualidade, trazendo esse manancial, que é aquele em que nós temos o intercâmbio. Pergunta 459, nós todos somos médios. Somos influenciáveis. Na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Epa! Quem? O que está aqui do meu lado ou o que está de cá? Que está sentado aqui, que está sentado ali, que estão aqui assistindo. E aqui tem um monte de espíritos à nossa frente, encarnados e desencarnados. Então, nesse processo todo, a nossa vida de relação vai ser comum. O livro de Vanderlei de Oliveira, quem tiver a oportunidade, esse livro, assim, eu acho que só encontra no sebo. Aqui tinha um, que eu sei, que eu comprei dele de presente, mas deve ter outro, que chama Um Terço da Vida. Na psicografia de Vanderlei de Oliveira, por Maria Modesta Cravo e Ângelo Inácio. E Um Terço da Vida está relacionado com o quê? Não é propaganda de colchão, não. Um terço da vida nós passamos em desdobramento. Para onde? Muita gente não tem nem noção. Acorda mais cansado do que quando foi deitado. Parece que a noite passou num flash, como diz o povo. E lá, o que ele traz de informação? É um livro de 300 e poucas páginas. Vale a pena ler. Um Terço da Vida. Esse livro mostra uma realidade de todos. Todos. Porque ele tira aquela concepção de que tudo isso é só dentro da religião e traz para uma realidade vivida. E mostra todo o trabalho da espiritualidade.
desde a asepsia do nosso planeta, as nossas reuniões que começam às 6 da tarde, na hora do Ângelus, as missas, as reuniões públicas das 7 às 8, as reuniões mediúnicas que começam às 8, às 9, então qualquer dia, é nesse momento que essa egrégora de luz, comandada por Maria e Miguel, fazem a asepsia do nosso planeta, para que no momento em que nós vamos nos recolher, né, depois de chegar ali de onde estivermos, a gente não seja arrastado. Pior do que poderia imaginar. Por conta das nossas vibrações, de tudo aquilo que no nosso dia a dia nós vamos imantando. O pensamento é energia. Se é energia, ele cria um campo. E se ele cria um campo, ele imanta, ele atrai. O que é igual, se atrai. E aí esse processo todo que eles fazem é exatamente para fazer uma limpeza psíquica no planeta. Para que no momento em que as pessoas entrarem no seu sono, no seu desdobramento, adentrarem no plano espiritual, não sejam arrastadas, como se tivessem sido jogadas na lama. Então é um livro que traz muita preocupação. Leiam, é um livro que é importante, até para a gente tomar consciência. Por que eu tenho que me preparar? Eu faço as minhas orações, eu quando acordo, eu me conecto com a vida, eu trago essa consciência. Então tudo isso é parte integrante. E aí entra as questões nesse processo do mundo de regeneração, aonde o Espiritismo, através do seu conhecimento, que ele traz desses últimos centenas de anos, através da visão, do estudo, da experiência, da convivência, é esclarecedor. E não mais a coisa mística, tratada a portas fechadas, de uma forma muito, digamos assim, restrita. Isso vai eclodir. E quanto mais nós passamos a ter consciência disso, nós passamos a entender que a nossa responsabilidade aumenta. E aí entra aqui, o espírito do Dr. Berry, na mensagem que ele fez na Gênesis. Ele traz assim: é, pois, para o futuro, mais que para o presente, que nós trabalhamos. Estamos cavando para que o outro possa vir assentar. Mas era necessário que esses trabalhos elaborados previamente, tudo isso que veio acontecendo ao longo de todos esses anos, porque preparam as vias da regeneração, da unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho e penas poupadas. Então, esses primórdios que nós estamos vivendo agora, os primórdios do mundo de regeneração. Como isso relata aqui na mensagem da Gênesis, a transição é a juventude para a maioridade da humanidade chegar ao mundo de regeneração. Então, nesse processo, dentro de todas essas situações, nós vamos encontrar os conflitos de gerações, mas ao mesmo tempo algo não vai dar mais sustentabilidade, que são aqueles conceitos prisioneiros, aqueles conceitos que ainda tentam engessar, não vai encontrar mais espaço. Porque a razão, a moral, que são as duas asas, o conhecimento, vai fazer com que essa ascensão do voo evolutivo, ela venha acontecer. E para a gente poder estar finalizando, tudo isso não vai acontecer depois, já está acontecendo. Quem são os trabalhadores da última hora? Aonde eles estão?
Então, nos alerta o Cristo. Capítulo 17. Sede perfeitos. Os caracteres do homem de bem. Veja, releio o quanto eu consigo me encaixar. Tem um livro que me veio agora, de um grande amigo, de Djalma Mota Argolo, baiano, que eu tive a oportunidade de a gente trabalhar junto muito tempo. Ele tem um livro fininho, que chama Como Planejar a Sua Próxima Reencarnação. Olha, é um tapa no ouvido, porque é tanta coisa que coloca ali. O livrinho deve ter o que? Umas 60 páginas. E você olha assim e fala, nossa, esse livro... Tem aquela história que você fala assim, isso foi para mim? Esse livro está muito longe de mim, viu? Porque assim, a gente começa a ver o processo de reconstrução, ele é contínuo, é diário. É da hora que eu levanto, a hora que eu durmo, e quando eu vou dormir, mais ainda. O importante é que nesse momento, tomemos essa consciência. Busquemos trazer esses valores de construção, esses valores espirituais que vão nos mover nesse processo. Jesus disse, vós sois os herdeiros da terra. Para isso eu preciso arar, preparar o terreno continuamente. Nem tudo está fora do contexto. Porque se eu não reencarnar aqui, aonde eu for, também vou contribuir e vou crescer. Então é tudo que é um processo de reconstrução, de recomeços. Não importa. Nossa família espiritual, ela é imensa. Os nossos laços consanguíneos, eles são necessários. São prudentes. Mas o importante é nós olharmos aqui dentro. O quanto eu consigo me colocar nesse propósito. O quanto eu faço parte dessa construção íntima. Para que assim, o que está à nossa volta, ressoe nos propósitos almejados pelo Cristo. Então é Ele que nos conduz, é Ele que nos encaminha. Lembrando que tudo que nós precisamos, o capítulo do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, está na nossa consciência. Nós temos a nítida, basta acessar, fazer com que a gente possa perceber o que realmente cada um de nós temos. Que a paz de Jesus ilumine a todos, que nos traga a clareza necessária. E que ao recolhermos o nosso quarto, nosso aposento, nosso íntimo, converse com Jesus. E traga no pensamento uma frase. Quando se sentires totalmente assim, diga a você mesmo, o que Jesus faria? Muda tudo. Porque nós passamos a entrar num processo de sintonia com Ele. Bom, antes da gente fechar, como sempre, eu gosto de sortear um livro. E aí eu cheguei ali com o Marluce, cadê? Tá lá. E aí, ela falou assim, eu nem sei como ele foi. Peraí. Eu olhei, aí como da outra vez, o livro fez assim, tuf. E esse aqui é um livro, eu não conheço, mas a essência do que eu li agora, sobre ele, no preâmbulo, em que ele tem um título, Não Espere Mais, Seja Feliz Agora. O que é a felicidade? Com quem eu tenho que estar em harmonia?
Eu reflito o que tem dentro. Eu esboço o que tem dentro. Então a felicidade é um estado de espírito. Se eu estou bem, tudo que está à minha volta vai ressoar, frequenciar, vai vibrar e vamos estar nessa sintonia. Então, quem faz aniversário hoje, essa semana ou hoje, ou esse mês? Quem faz aniversário em janeiro? A senhora? Pronto. Então, qual é o nome da senhora? Eusani. Dona Eusani, por favor, tome posse do seu livro e não espere mais. Seja feliz agora. Por favor, vem de cá para te dar um abraço. Pronto. Muitas felicidades e parabéns, estamos todos convidados, tá? Para fazer o bolo e não se esqueçam, do pudim.